Realmente é uma alegria muito grande estar com os irmãos. Trago um abraço muito especial do pastor Roberto, pastora Tânia, que são nossos líderes em Manaus. Trago um abraço da minha esposa, né, que nesse momento está lá intercedendo por nós. Eu sei que esses dias é um momento de muita alegria. Eu queria mais som, se você pudesse me dar. Eu não estou... Eu ainda quero chegar com voz na minha casa. Amém? Isso, maravilha. Puder dar mais um pouquinho. Meus irmãos, diante do que... Muito obrigado, muito obrigado. Diante do que vocês acabaram de falar acerca de ser pai de multidões, isso me fez lembrar de uma família muito especial, uma família da tribo de Medianitas, os Recabitas. Muito obrigado, irmão querido. Aonde Deus menciona: se há um povo fiel na terra, é aquela família. Jeremias 35:18 diz que a casa dos Recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, que Deus de Israel, porque obedeceste os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e em tudo fizeste segundo ele ordenou. Eu vejo esse encargo nessa igreja. Deus trabalhando, Deus municiando pessoas para se tornar fiel e cumprir todos os preceitos que o Senhor ordenara. Amém, meus irmãos? Amém. Então, de fato, eu quero aqui carimbar junto com os irmãos que todos vocês que profetizaram e que levantaram a mão serão pai de multidões. Vai ser assim, meus irmãos. Vai ser assim. Mas realmente é uma alegria muito grande estar com os irmãos. Eu quero hoje falar um pouco de algo tão poderoso que Deus tem ministrado no meu coração acerca de servo. Meus irmãos, diante de um povo tão especial, tão abençoado, Deus sempre fala conosco. Existe um texto muito poderoso na palavra de Deus que me impressiona todas as vezes que leio esse texto. Há mais ou menos 20 ou 25 dias atrás, eu estava estudando acerca das parábolas e Deus falou de uma maneira muito forte ao meu coração, porém muito diferente. Meus irmãos, a Bíblia fala em Oséias 3:6, se uma das causas do problema do povo, uma das grandes causas de miséria, um dos grandes problemas do povo, da humanidade, da igreja local, chama-se conhecimento. Meus irmãos, se queremos ser pai de multidões, precisamos nutrir nos nossos filhos conhecimento. Nutrir de que maneira? Ensinando, inculcando e fazendo os discípulos, construindo uma geração que vai mudar a história desta cidade. Preocupado com isso, eu li esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, de Mateus 25:14. Se você puder abrir sua Bíblia. Esse texto tem falado de maneira muito grande ao meu coração. A minha oração nessa noite é que, de uma maneira muito simples e muito natural, o Senhor as encontre nessa noite e abra o seu coração, meus irmãos,
para ouvir o que o Espírito Santo quer dizer à igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga me espera. Eu vou te esperar. E é importante você abrir nesse texto de Mateus 25, 14, para nós compreendermos o que Deus quer nessa noite, para nós. O texto diz o seguinte: pois o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou o seu servo. Diga servo. Servo. Pode ser melhor, diga servo. Servo. Só os homens, diga servo. Servo. Só as mulheres, diga servo. Agora só os bonitos, diga servo. Que maravilha, meus irmãos. E lhe confiou os seus bens. Um ele deu 5 talentos, a outros 2 ele deu 1 talento. Vamos ler o 15. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com seus ganhos outros 5. O 17. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu-se uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com ele. O 20. Então, aproximando-se os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis que os outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, dos talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse então o Senhor: sabendo que és homem severo, que ceifa aonde não semeaste, ajunta aonde não espalha, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. O 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento. Diga, tirar-lhe-ei. Pode ser melhor, diga, tirar-lhe-ei, pois o talento. Obrigado. E dai os que têm 10. Porque todos que têm, lhes será tirado. Diga, lhes será tirado. Pode ser melhor, diga, lhes será tirado. E terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe terá tirado. Servo inútil, lançai para fora, nas trevas, ali onde haverá choro e ranger de dente. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. Queremos te pedir, pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor traga a revelação desse texto. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, meu Deus, e descortine a nossa visão, para que a tua palavra possa cair numa terra poderosa e que gere fruto, meu Deus, de maneira assustadora, a ponto de ter as nossas vidas mudadas pelo ouvir e ouvir a tua palavra, como diz Romanos 10:17. Amém. Meus irmãos,
Esse texto, eu já ouvi muita coisa acerca desse texto. Mas, enquanto li esse texto, Deus falou de maneira muito poderosa. Meus irmãos, tem algo que me impressiona nesse texto. O texto começa dizendo que o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou o servo e lhe confiou os seus bens. Você acha que é possível você ou qualquer outra pessoa, e aqui se trata do reino? Geralmente as parábolas faz menção ao reino de Deus. E o texto aqui compara o reino de Deus como um homem, ausentando-se do seu país, confiou-lhe os seus bens aos seus servos. Meus irmãos, imaginemos que você ou qualquer pessoa que está aqui nessa noite fosse sair da sua casa e você tem como um bem um automóvel, uma motocicleta. Você sairia da sua casa e entregaria esse automóvel ou essa bicicleta a qualquer pessoa, sim ou não? Não. Claro que não. Significa que essas pessoas que a Bíblia menciona, escute isso, meus irmãos, não eram pessoas de fora. Vale ressaltar que essas pessoas mencionadas nessa parábola, implicitamente nesse texto, tratam-se de pessoas do convívio natural da vida daquele senhor. Pessoas da sua mais alta confiança. Pessoas que há anos esse senhor vem construindo. E ele resolve ausentar-se do seu país. E a Bíblia diz que confiou os seus bens a essas pessoas. Não foi assim. Ele diz que ele confiou os seus bens aos seus servos. Meus irmãos, isso significa que essas pessoas não eram qualquer pessoa. E não eram pessoas que alguém poderia desconfiar. Eram pessoas de um caráter formado, pessoas que ajudam esse Senhor e de muita confiança, pois se não fosse assim, ele não confiaria os seus bens. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus deveria ser constituído unicamente por servo. Só por servo. Pastor Wendel e meus irmãos, eu já fui um dia um soldado, servi o exército. E naquele exército, tanto faz marinha, aeronáutica, qual é a outra? O exército. Lá eles não aceitam voluntários. No exército do Senhor, como está escrito em 2 Timóteo 2,4, que nenhum soldado se envolva com as coisas dessa vida. A maior alegria de um soldado é servir aquele que o arregimentou. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Amém. Vale ressaltar que essa parábola não está relacionado a finanças. Por isso que Jesus, ao mencionar a parábola, e ele falava por parábola, para que o povo tivesse um entendimento da sua época, e o povo entendeu de maneira legítima. Todavia, algumas pessoas, quando lê esse texto, associam-se a finanças e largam a lenha no terceiro servo. O que essas pessoas esquecem é que essa terceira pessoa não é uma pessoa qualquer, é um servo. É um servo. É um servo.
Meus irmãos, isso me impressiona. Em primeiro lugar, a ênfase dessa parábola é fazer coisa para Deus, como está implicitamente no versículo 14, que diz: entregou-lhe os seus bens. Na parábola do servo infiel, Deus confiou na mão daquele moço, foi o seu conservo. Perceba, conservo, ou seja, um filho querido, alguém que trabalha comigo, que é meu servo, mas ajuda uma outra pessoa. E dentro da instituição do rei, ele é servo de uma outra pessoa, mas serve ao seu senhor. Escute aqui. Isso parece a igreja do Senhor nesses últimos dias. Todos nós somos servos do Senhor, servindo o Senhor nessa igreja, para mudar a cidade de Maués. Amém, meus irmãos? Aleluia. Se você tiver esse entendimento, você vai compreender que você não é, e nunca foi, e nunca será um voluntário. No reino de Deus, escute isso, meus irmãos. No reino de Deus, nesse exército, a qual o apóstolo Paulo menciona, e 2 Timóteo explicitamente narra nesse texto, no reino de Deus ele só aceita soldado alistado. Aleluia. E nenhum desse exército aceita pessoas voluntárias, não. Negativo, isso não aceita. Mas, meus irmãos, trabalhar era cuidar das pessoas, mas na parábola dos talentos, a ênfase é desenvolver coisa para Deus. Isso fala de quê? De ministério, de encargo, de chamado, de propósito de Deus para a vida de cada pessoa. Hoje, talentos são interpretados como qualquer habilidade natural que as pessoas têm. Uns têm talento para música, outros talento para tocar, outros para cantar, outros para falar e por aí por diante. Mas a expressão original era uma unidade de medida, um talento era uma determinada quantia de ouro. Agora escute isso aqui. Mas se não são habilidades naturais, o que são talentos então? Você poderia perguntar. Baseado no texto que acabamos de ler, o talento é algo que só crente tem. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Aleluia. Por quê, meus irmãos? Porque, escute o texto, no começo, o reino de Deus é semelhante a um homem, ausentando-se de um outro país, confiou os seus bens ao seu servo. Meus irmãos, nesses últimos dias, Deus anda à procura de servos. Aleluia. E servos fiel. Aleluia. Se for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Porque os servos recebem do Senhor o que confiou os seus bens. Esse talento é um dom espiritual que só Deus pode dar aos seus servos. E o dom, escute, meus irmãos, Deus não escute isso. Na parábola dos talentos, esse Senhor que ausentando-se tipifica o próprio Deus. E Deus confia os seus bens, Ele não confia seus bens a qualquer pessoa. Por isso Ele diz, eu vou confiar o meu talento aos meus servos. Muita gente, meu irmão, pensa que esse dom é algo natural. Mas Deus não aceita nada que seja natural para o seu reino. Para Deus aceitar algo em sua obra, primeiro tem que passar pela morte. Isso não é assim?
Não tem um apelo? Quem quer entregar a sua vida a Jesus? Você vem aqui e passa por essa morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, diz o Senhor. Aleluia. Perceba, meus irmãos, que algo muito mais sério e mais importante Deus quer tratar com a igreja local hoje, agora, nesse momento. Deus só vai confiar os seus bens para aqueles que morrem, porque aqueles que morrem tiveram encontro com o Senhor Todo-Poderoso. Aqueles que morrem crer que Ele é o Senhor dos Senhores. Aquele que morre crer pela fé que Ele está aqui e fará coisas poderosas nessa cidade. Pode aplaudir. Deus não confiará em pessoas que não passam pela morte, porque não conhece, não sabe o que é. Como o apóstolo Paulo diz, que as coisas de Deus parecem loucura no homem natural. E quem é o homem natural? É aquele que não morre. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Amém. Meus irmãos, tudo que há na igreja é fruto de uma nova criação. Eu lembro que há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, eu passei por essa igreja, num culto como esse. E eu estou vendo muita gente daquela época, mas eu estou vendo muita gente que já morreu. É obra da criação de Deus aqui nesse lugar. Pessoas novas, chegando, que chegaram voluntário e se tornaram servo do Senhor Jesus. Contudo, existe uma relação na Bíblia entre dom espiritual que você vai receber e dom natural que você já tinha. Escute aqui. Escute, meus irmãos. Existe uma correlação na Bíblia, o que é dom espiritual e dom que você já tinha. Por exemplo, eu tenho um dom natural que eu não precisei morrer para esse dom, mas Deus mudou. Eu, quando cheguei à igreja, eu era motorista de ônibus, dirigi ônibus por 20 anos. Agora existe uma correlação nisso. Eu tinha muita habilidade em desenvolver relacionamento no meu trabalho. Quando eu morri, entreguei minha vida para Jesus, esse dom natural que Deus me deu, Ele apenas me habilitou e Ele me deu a sabedoria, aquilo que diz em Tiago, me deu sabedoria, isso é um dom de Deus. Ele me deu, eu que sou servo dele, habilidade para desenvolver isso em prol do seu reino. Aleluia. Meus irmãos, quantos estão me entendendo? Digo amém. Amém. Isso aconteceu com Pedro, que era pescador. Eu vou fazer você agora pescador de homem. Veja a correlação. João, quando Deus chamou, ele estava fazendo conserto de rede. Você sabia que o ministério de João foi consertar a rede? E ele foi curar as feridas da igreja local. E o que falar de Paulo? Naturalmente fazedor de tenda. O que ele fez espiritualmente? Ele edificou base na igreja local. Ele estabeleceu funções e cargos, disciplinou o uso dos dons e sistematizou toda a doutrina do Novo Testamento. Meus irmãos, isso é muito poderoso. Há uma relação entre você, o que você faz e o dom de Deus. Meus queridos, e eu quero começar a concluir com os irmãos. Deus nunca esteve e nunca vai estar preocupado se você faz muito ou não, se nós não entendemos essa parábola. Perceba que a parábola ele está comparando o homem que se ausentando o reino de Deus. Deus deu um dom para aquele primeiro servo, 5 talentos.
e a Bíblia menciona de maneira categórica que o cara saiu imediatamente e produziu mais 5. O segundo servo, que ele está falando com o crente, ele deu 2 talentos. E o mesmo saiu a negociar e trouxe mais 2. Agora eu pergunto, quem você acha que trabalhou mais? O que produziu 5 ou o que produziu 2? É óbvio, claro, que foi o que produziu 5. Mas perceba que o Senhor falou para o primeiro: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O segundo, que mais 2, é de servo bom aí. Meus irmãos, olhe para cá. Deus não está e nunca vai estar preocupado com o que você pode fazer. Tem pessoas que querem fazer, pensando que vão impressionar Deus. E Deus não se impressiona com isso. Porque servo é servo do Senhor. A maior alegria de um servo é, no segundo de 2 Timóteo, é satisfazer aquele a quem eu arregimentou. Ou seja, é servi-lo. Não interessa o que eu faço, se eu servir, o meu Senhor vai estar feliz. Mas tem muita gente equivocada, meus irmãos. Crentes. Mas tem o terceiro servo, que eu quero finalizar falando sobre ele. Meus irmãos, a base do nosso ensino hoje é que todos nós, pelo menos, temos um talento. Escute aqui. Quem é servo? Estou falando de voluntário. Teremos uma oportunidade para ser servo muito melhor. O que eu estou dizendo, que a base do nosso estudo nessa noite, é que todo mundo, sem exceção, tem pelo menos um talento. Não existe servo sem talento. Para você tem, alguns têm mais. Como mencionou, mas todo servo tem pelo menos um talento. Juntando esse talento com as suas habilidades, você vai prosperar. Aleluia. Aonde colocar as suas mãos, prosperará. Aleluia. Porque juntando a habilidade com o talento de Deus, você se torna imbatível. Você e Deus se torna dupla dinâmica. Em você e Deus, você é maioria. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, mas tem uma terceira classe, que isso me deixa impressionado. Esses servos que receberam 5 e 2 tem e deve ter a responsabilidade de devolvê-lo. Olha para cá. Não se engane. O talento não é meu. Alô? Talento não é meu. A Bíblia diz que o talento é do meu Senhor. Não é isso que diz o texto? Amém. Mas o servo não pode esquecer disso. Quem esquece disso é voluntário. E no reino do Senhor Jesus não há vaga para voluntário. Por quê, pastor? Vou explicar. Meus irmãos, talento, escute. Talento é algo que pode ser aumentado. Perceberam o texto? O que tinha 5 teve mais 5. O que tinha 2 tinha mais 4. Pastor, e como é que se aumenta isso? Muito simples, só ser fiel. Servo bom e fiel. Se for fiel no pouco, sobre eu te colocarei. Meus irmãos, isso é palavra do Senhor. É palavra do Senhor. Temos que progredir. Normalmente a igreja, os talentosos são os mais fiéis. Normalmente na igreja, os talentosos são os mais fiéis, porque quanto mais ele é fiel, mais ele é abençoado. Quanto mais ele é fiel, mais Deus vai dando talento.
E ele se destaca no meio do povo. Porque Deus é poderoso para fazer e ele faz, meus irmãos. Aleluia. O que os irmãos não percebem ou esqueceram é que esse Senhor que viajou, irmãos, esse Senhor viajou sabe quanto? Há quase 2000 anos atrás. E ele disse, olha, eu vou, mas vou voltar. E algum desses servos esqueceu que o Senhor vai voltar, meus irmãos. Ele vai voltar, e quando ele voltará, e quando voltar é para prestar conta com o seu, na altura do campeonato, nem existe voluntário. Mas há uma conversa no meio da igreja sobre voluntários. Nada contra os voluntários. Eu estou me reportando aquelas pessoas que não têm entendimento acerca de voluntário. E eu quero hoje esclarecer isso de maneira ímpar para os irmãos. E por último, meus irmãos, aprendemos que o talento é algo que pode tomar de volta, versículo 28. Meus queridos, agora escute. Olha o que são os voluntários. E eles acham que estão arrebentando. Existe, escute isso, existe servo camuflado de voluntário. O cara nunca foi servo. As atitudes dele diz que ele é voluntário. Pastor, e quem é os voluntários? Vou dizer, escute. Todo servo, qual é a maior alegria do servo? Servir o seu Senhor. Isso é fato, está escrito. O servo que pegou 5, Deus deu mais 5. Meus irmãos, se eu dissesse para o pastor Endo aqui, pastor Endo, eu vou te dar aqui 100 células, que é o que vai acontecer até o final do ano. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Pastor Wendel, até o final do ano chegou 6 células. Uma outra igreja que trabalha com célula, tinha 5 e chegou a 10 células. Eu pergunto, quem trabalhou mais? Pastor Wendel ou outro pastor? Mas Deus não está interessado nisso. Sabe o que é que Deus quer? Que nós sejamos fiel. Deus não está preocupado com o seu fazer. Ele mesmo disse, se crerem em mim, farão obras maiores do que eu já fiz. Aleluia. Isso é talento. Aleluia. Por que Deus não quer voluntário no seu reino? Porque voluntário não pode apertar. Voluntário, na hora que você aperta, ele diz, para aí, eu não sou pastor, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou apenas voluntário. Irmãos, voluntários são aqueles que andam, não é nem com a sacola, é com a saca de como é que é o nome? De desculpas. Seria mais ou menos assim. Irmãos, se você fala para o servo, você vai cuidar de uma célula. Aleluia, glória a Deus. O cara fica alegre, por quê? Deus deu um talento para ele. Aquele que deu é o mesmo que capacita para a glória de Jesus. Voluntário, coitado. Sabe o que voluntário diz? Leve a mal não, pastor. Eu tenho vergonha. Quem sou eu para liderar uma célula? Quem sou eu para ensinar outro? Leve a mal não. Eu tenho vergonha. Escute. O voluntário não tem revelação de Deus porque não morreu. Quantos estão me entendendo? Não digo amém. Amém. Porque aquele que morre, na hora que ele pega uma célula, ele grita, ele vibra, porque agora ele tem uma oportunidade de Deus usar a vida dele e ele ser uma grande bênção. Outra coisa que voluntário diz, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, pastor,
Eu não posso parar agora, minha família exige muito de mim. Mal esse voluntário sabe, quanto mais o servo se envolve com as coisas de Deus, Deus manda anjo para guardar a sua casa, porque se Deus não guarda a sua casa, em vão o sentinela, diz o Senhor. Aleluia. Meus irmãos,